anos de estrada, 2 discos, turnê internacional, turnê no Brasil. A gente vem trazendo um disco novo pra vocês que se chama Reborn. Nessa série de vídeos a gente vai mostrar como a gente fez cada detalhe do novo álbum, desde o processo de composição, criação artística, até a parte técnica de gravação e escolha dos sons que a gente usou. E o Reborn vai ser lançado de uma forma diferente dessa vez. A gente vai lançar independente. Ter o controle, fazer as coisas, se cobrar, um cobrando do outro, tomar na mão e correr atrás do que a gente quer. Eu acho que a gente foi aprendendo, né, a fazer música. Eu acho que a gente ainda tá aprendendo. Eu começo sempre uma ideia sozinho em casa, levo pra ele, a gente trabalha junto, estrutura a música, depois leva pro estúdio e a galera trabalha junto. Eu adoro compor. Eu, particularmente, odeio compor músicas. Apesar de eu achar chato, eu sempre acompanho. Por quê? Eu sou uma ouvinte, né? Eu ouço metal desde criança, então assim, uma coisa é quando você toca um instrumento, uma outra coisa é quando a pessoa ouve, né? Então, eu acho muito importante eu estar ouvindo ali, porque às vezes eles estão tocando, eu acho que tá super maneiro, eu falo, gente, tá muito chato. Esse riff já repetiu 20 vezes, vamos passar pra próxima parte. Eu participo dando umas ideias, assim, muito loucas do nada, assim. Eu acho que o Renan traz umas ideias, uns riffs, assim, e às vezes ele tá com uma intenção X, mas sei lá porque, na hora de executar, eu pesco uma referência Y subliminar ali da parada e eu chego, pô, não, vamos fazer assim. E aí a gente experimenta, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas o importante é que surgem umas paradas bem diferentes mesmo na hora. De influência, cara, muita coisa. A gente trouxe referência no meio do processo de gravação. Tipo, cara, escuta essa banda aqui, olha que parada maneira que eles fizeram, olha o lance de colocar música eletrônica, a gente colocou algumas coisas de synth. A gente acaba que mescla tudo e eu acho que o metal, apesar de ser um estilo considerado engessado, clássico, né, ele tá sempre trazendo coisa nova, né? Então a gente incorpora algumas coisas novas que a gente gosta, mas ao mesmo tempo tem uma raiz meio old school que não sai da banda. Tem, isso é fato. Eu acho que esse disco é o reflexo de tudo que a gente aprendeu e de tudo que a gente errou, que a gente observa, claro, dos discos anteriores. Todo mundo já tem suas casas, trabalha, né, tem seus empregos e faz o negócio porque ama a parada, né? Faz porque acredita nessa porra de verdade, assim. Esse disco foi um pouco diferente porque o Renan me ajudou, porque a gente teve as partes em português, então assim, tô mais acostumada a escrever em inglês, né? Então quando a gente veio com essa proposta de escrever em português, o Renan e o Tomás também ajudaram nessa parte, né? Na verdade esse disco foi, as letras, foi o disco que eu mais dei pitaco em letra. Eu curti fazer, não tô acostumado. Tem uma música toda em português, que eu fiz uma letra, e é uma das músicas que eu mais gosto, a música em português. E em geral, as outras letras, a Angélica fica total livre, assim. E o mais maneiro, eu acho que, assim, a gente entendeu como pessoas, como 4 pessoas diferentes, é que cada um tem uma visão de um mundo diferente. Então a Angélica aborda um tema que seria diferente da maneira que o Tomás, o Renan ou o Modeste iriam abordar. Isso é maneiro, porque traz diversidade. O disco fala sobre temas variados, assim. Mas foi bem legal esse processo deles ajudarem nesse disco, né? Porque acaba que é bom você ter a visão de uma outra pessoa, né? Só você ali vendo, você acaba não tendo um feedback. E aí com eles foi um processo muito rico, assim. E o processo de composição de letra é um pouco complicado, né, com o vocal, porque você tem que escrever e depois ver como é que ficou, né? Você tem que cantar, ouvir, você acaba tendo que mudar a letra porque ficou tão legal quando você cantou, mas é um processo, né, de construção, né? Eu quando fiz 2 letras inteiras, assim. Assim, a gente já tá trabalhando junto há 5 anos, então eu já fiz pensando na forma que ela canta, pensando ouvindo, principalmente em português, porque é uma outra língua, né, que ela não tá acostumada. E eu achei do caralho a letra em português porque tem um efeito que é meio inconsciente. Você canta com mais propriedade. É teu idioma, não tem jeito, você vai cantar com mais propriedade. Para esse disco a gente fez primeiro guitarra. Fizemos aqui no Rio, lá no estúdio do nosso amigo Celo, o Cólera. A gente tinha umas linhas de batera, levei pro estúdio e comecei a gravar guitarra lá. Eu adoro gravar. Quer dizer, eu odeio gravar, mas achei irado o resultado. Eu ouvi o que você fez, as ideias vão... Você começa a ver o quadro, né? Vai ficando pronto. É bem maneiro. Gravação de batera, gostei pra caralho. A gente foi pro Family Mob em São Paulo, tivemos um show
no dia anterior. Aproveitamos o show para fazer a gravação, né? Aproveitar as passagens. Foi uma doideira, tava geral doente, ele tava doente, Ele tinha acabado de ser pneumonia. Tava marcado, a gente tinha que fazer. Então, no primeiro dia a gente chegou lá no Family Mob, montamos tudo e já partimos pra atacar as músicas, né? Queria fazer 5 músicas no primeiro dia e a gente tinha 2 dias só de estudo pra gravar a bateria. Foi muito importante ter feito no Family Mob, porque tem o Hugo lá, né? E o Hugo é um puta cara legal de trabalhar assim. Ele, porra, tem uma leveza, entende, o artista vai com calma. E aí, no primeiro dia, ele tomou um sacode, né? Porque tava cansado, no final ali tava foda. Eu acho que não tem sacode não. Eu gravei depois do Tomás, e a gente partiu lá pro estúdio Cólera. Aí eu levei, 2 baixos, falei, Cielo, vamos experimentar aqui. O Red Eyes foi assim, o resultado ficou foda, e no Reborn eu acho que ficou mais foda ainda, porque a gente explorou muita parada nova lá, ficou do caralho, assim, pra mim foi uma puta experiência. A gravação das vozes foi lá no Cólera, né, com o Celo, e ele é nosso amigo, é produtor do disco, né, então foi assim, foi uma experiência muito foda gravar lá, porque ele deixa a gente super tranquilo, confortável, e ele ajuda muito, dá uns pitacos e ajuda a gente, né. Todos os pitacos que o Celo deu, né, na parte de produção e gravação, acho que foram super válidos, experiência super positiva trabalhar com ele. E ao contrário de compor, que eu não gosto, né, eu amo gravar. Pra mim, a parte mais gostosa, assim, de tudo. Só que acontece que eu amo tanto que eu gravo muito rápido. Então eu gravei as 9 músicas em 2 dias. E aí passa muito rápido pra mim, eu queria ir todo dia lá gravar, entendeu? Eu geralmente escolho as músicas mais fáceis pra começar o dia, pra já conseguir gravar de uma vez. E eu gravo primeiro a voz principal e deixo por último pra gravar as vozes dobradas, né? Fala galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo que a gente falou um pouco sobre o processo de composição no novo disco Reborn. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco da nossa relação com os fãs e com as outras bandas que a gente tem tocado na estrada. Fiquem ligados no próximo vídeo.